Pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, sou autor de 6 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Falamos da vida também. Exploramos, através de provocativas, as subjetividades do abstrato existencial, para então alguma forma de ter, dentro da necessidade de um reconhecimento, de um pertencimento, de uma sensação de participação na vida, objetos, elementos, formas que possam então concretizar a inquietude da alma. E hoje não será diferente. Ao nosso cenário de sempre, eu dirigindo, num trânsito maravilhoso de São Paulo capital, na Rebouças, tentando pegar a Marginal Pinheiros, pensando, né? Caraca, velho, como de fato a droga, ela é um elemento, um objeto, a concretização, quando no seu estado de vício, já na sua face destrutiva, algo que possui uma propriedade tão enigmática e ao mesmo tempo tão simplificada aos nossos então condizentes meios de interpretação prática, clínica, ao que cabe as realidades hormonais, neurológicas. E ainda assim, cara, é sempre quase que impossível, né? Quase que impossível atender a necessidade, né, da própria pessoa, quando já não suporta mais viver a desgraça do vício em droga, ao que seria então feito, vivido, encontrado, tido como meio de uma sobriedade e uma abstinência, né? Simplificando um pouco para não ficar tão prolixo e com tantas voltas como eu sempre faço, como se fosse necessário, né, deixar de ser prolixo. Ainda assim, é muito curioso como os ciclos, as fases, as etapas, as passagens, a maturação do que cabe então uma realidade de ter algo que represente não usar. Considerando as questões de suma importância, inclusive, caracterizadas então nesta ordem onde a sobriedade e a abstinência por todo sempre é a única verdade que cabe à sua vida, e eu reforço isso porque existem muitas verdades, né? Repetindo, pessoas que voltam a usar, pessoas que substituem, pessoas que vivem níveis de reduções de riscos e danos. Não cada um, mas o mais comum que encontramos e que temos e que não é à toa que existe é então a sobriedade e a abstinência por todo sempre. Ao longo dessas importâncias que eu estou aqui ilustrando de uma forma muito floreada e muito prolixa ao meu gosto, é encontrado em algum momento uma escassez, uma faculdade que se torna obsoleta, onde então tudo aquilo que você já tem, que são muitas coisas muitas vezes, né, ou simplificado a uma única vertente, a uma única via de sustentação, que podemos então colocar aqui, grupos de 12 passos, às vezes as pessoas que vão ao esporte, as questões
religiosas. O que muitas vezes passa despercebido, que é inclusive o ponto central dessa conversa muito aberta, né, para visões de todas as sortes, é que nós crescemos, nós envelhecemos, nós vivemos uma série de outras coisas que não necessariamente pela questão de ter tido a vida em algum momento nessa dura verdade do vício, né, de ter tido então a droga como aquela que destruiu sua vida, sendo fato inclusive, a grande verdade é que outras coisas vão acontecendo na vida e você vai mudando talvez a forma de ver o mundo, a forma que você se vê no mundo, os seus gostos, as suas preferências, descobre o que não gosta, descobre que algo que você não gostava agora você gosta, descobre que você não suporta tal coisa, muda, sei lá, a sua identificação de aspecto religioso, espiritual, deixa de acreditar em algo de uma natureza religiosa e espiritual, encontra-se com uma nova verdade, até mesmo com as questões, por que não, de gêneros, as diversidades de todas as faces existentes. E nesse caminho é muito foda, porque existe um lugar, e por isso talvez eu tenha dado tantas voltas, porque falar desse lugar, ele é necessário que exista bastante conhecimento, mas não é um conhecimento para que o conhecimento o faça então prático de sua veracidade, por assim dizer. É um conhecimento para que você consiga, naquela necessidade pontual de uma nova presença, pois todas as outras já não funcionavam, é onde entra a presença espiritual. E mano, entender isso é muito foda, porque somente aquele que contra essa natureza de propriedade espiritual no vício em droga, só essa pessoa vai realmente entender o que eu tô dizendo. E perceba que inicialmente eu trouxe uma série de questões, mesmo de uma forma muito prolixa, onde o que rebate essa verdade, ou possível verdade, se assim for, para quem de repente entre algum tipo de controvérsia, é que nada mais é do que um desequilíbrio, um desajuste, uma falta, um excesso de qualquer coisa que seja então oriunda das questões hormonais, neurológicas, neurofisiológicas, uma deficiência, aspas, do que cabe então tão somente algo que vem da mente. E aí o bagulho endoida, mano, porque se você não atende essa veracidade espiritual, você não encontra sossego, porque ela já existia uma vez quando você usava sem querer usar, quando você estava já em determinado momento virado no apocalipse, independente de ser delírios, alucinações e paranoias, fantasias, projeções egóicas, etc. O que ali estava era uma face demoníaca, uma presença demoníaca. Você sente aquilo, você conhece aquilo, como se você já conhecesse, inclusive, quem seriam os que podem ser de um plano infernal. Então é muito, muito, muito foda, porque obviamente todas as questões de vício podem entrar nessa natureza que
para alguns pode ser vista como uma ficção, para outros pode ser a verdade absoluta, mas ainda assim, até mesmo parece que se identificam com essas coisas, com essas veracidades, vamos colocar assim, não tem como única e exclusivamente fazer algo para então viver a sobriedade e abstinência por todo sempre, né? É o que temos aqui nessa reflexão. Sendo então tão somente algo vivido pela espiritualidade. Porque aí entra outra face também enigmática e misteriosa da relação do vício em droga, que precisa de todas as outras atenções. E essas outras atenções, muitas vezes, é de propriedade psicológica, velho. Então, mano, o bagulho é louco de um jeito, mano. É louco de um jeito, velho. Que a maioria das pessoas abandonam no meio do caminho. E aí quando a gente pensa, né, pô, abandona no meio do caminho, mas que caminho? Qual é a régua determinante de um começo, de um meio ou de um fim? Onde então o único fim que condiz, compete, confere a realidade da sobriedade e abstinência seria a morte. Então onde estaria o meio nessa questão? E como desiste no meio do caminho? Esses são os pontos, cara, que vai explicar pela ciência. Talvez seja fácil. Equilibrou as sinapses da puta que pariu. Beleza. E como é que faz com o espiritual? Não acredito nisso. Beleza. Então se tá equilibrado aí com a sinapse da puta que pariu, por que usou? Porque eu não fiz tal coisa. Ok, também. E aí, mano, e aquele sentimento, aquela voz, aquela inquietude que você sentia, mas não queria acreditar, é o quê? Enlouquecimento. Tá, beleza também. E onde está essa questão aí do meio do caminho, ou começo? Tá em uma relação de tempo. É o tempo que faz com que você encontre, que você tenha, que você esteja, que você seja, até mesmo apto para poder, ao desenvolvimento normal da sua existência, crescendo, amadurecimento, ficando velho, né? Você vai ver que todas as outras coisas da vida, elas estão caminhando junto, até com as suas reformulações do que seria então estar na vida. E é foda, cara. É foda. É foda porque, assim como os vídeos anteriores, por um acaso, é uma trilogia. Esse vídeo ele conversa com os vídeos anteriores. A grande questão é que nessa caminhada sempre existirá, independente de como você esteja, o que tenha feito, vivido, sei lá, ao comum percorrer da existência, a droga, sendo ela então, caralho, rolou um chabu pesado aqui, velho. Sendo ela então a grande quebra de toda razão. Por outro lado, a sobriedade e a abstinência, ela não tem uma presença de quebra e nem mesmo de solução. A solução até pode entrar aí, seria outra palavra. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Se a droga ela é a quebra, né, do que você vive, a sobriedade e a abstinência seria o quê? Achei. Nossa, mas vai ficar pejorativo. Mas tudo bem, eu vou explanar o que é. Sobriedade e abstinência seria uma boia. E isso já pode ser ultrajante para algumas pessoas no aspecto da sobriedade e abstinência. Porque essa boia, ela vive em constante cheque, que pode ser por uma única forma identificadora, mas ainda assim
não sendo uma única forma identificadora, de execução no caso, qualquer coisa que você não tenha em atenção à sobriedade e abstinência, te coloca diretamente na ruptura pela droga. Uma droga, meu irmão, a droga, mano, é uma merda, velho. É uma merda na questão do viciado, tá? Calma. Porque ela tem esse poder, velho. É um poder que ultrapassa toda e qualquer unicidade existencial de sustentação a questão da sobriedade e abstinência. Porque, assim como todos os vícios, a droga, ela existe de uma forma que é mais destrutiva. Porque a droga, muitas vezes, ela não vem sozinha. Ela tem na sua estrutura, no seu corpo, na sua bagagem, que é quase que infinita, todas, se não muitas, da sua própria fraqueza, da sua própria vulnerabilidade, da sua própria insegurança, negação. É onde tudo aquilo que você tem de ruim, vamos colocar assim, aspas, ganha na droga um poder muito maior do que qualquer outra coisa que você teria na sobriedade e na abstinência. E aí você escutando isso pode dizer, caralho, velho, então que merda é ficar sóbrio, abstêmio? É encontrar muito mais necessidade de execução, presença e coisas que possam então, de alguma forma, promover algum tipo de prazer, para que não seja necessário, em nenhum momento, mesmo existindo um puta de um risco, chegar então na ruptura que te coloca sempre, mas sempre, no mesmo lugar de muito sofrimento. E é isso. Ficamos por aqui. Valeu!